Se você utiliza o ArchiCAD para o desenvolvimento de projeto, eu acho que o conteúdo desse vídeo pode ser do seu interesse. Nós desenvolvemos aqui na Eixo e você vai ter acesso gratuitamente a um objeto de elétrica modificado a partir do padrão da Graphisoft, que tem alguns recursos a mais, algumas novas opções de simbologia e algumas configurações que eu tenho certeza que podem te ajudar aí no dia a dia. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a configurar, personalizar o nosso objeto e como você pode fazer o download dele. Antes de entrarmos nas configurações do objeto em si, eu quero passar os devidos créditos de desenvolvimento desse objeto. Em primeiro lugar, eu poderia dizer aqui a Graphisoft, mas a Graphisoft vai ficar em segundo na minha lista. Em primeiro lugar, eu quero atribuir os créditos de desenvolvimento para o verdadeiro autor aí por trás das cortinas, que muitos não sabem, mas quem desenvolveu esse objeto para a Graphisoft foi o nosso querido amigo Vitor Dentello. O Vitor, a gente já tinha uma parceria de anos anteriores com ele, ele já tinha desenvolvido vários objetos para Eixo quando fazíamos implementação do ArchiCAD nos escritórios. Antes da Graphisoft fornecer esse objeto nativo, todos os escritórios precisavam praticamente desenvolver um objeto próprio. Então a gente já tinha feito inúmeros para vários escritórios diferentes, cada um com a sua representação, cada um com recursos diferentes. Eis que lá na versão 23, se eu não me engano, a Graphisoft aí atendendo aos pedidos dos seus clientes, resolveu incorporar um objeto padrão brasileiro na biblioteca do ArchiCAD. Então, meu segundo agradecimento é a Graphisoft por ter incorporado e fornecido isso para que a gente possa, então, utilizar. E em terceiro lugar, quero também dar os créditos para a Érica, nossa sócia na nossa empresa de implementações, que fez as adaptações que eu vou mostrar hoje em cima desse objeto, então, desenvolvido pelo Vitor, incluindo aí alguns recursos que nós e os nossos alunos e clientes ainda sentiam falta. E ao fazer essa adaptação nesse objeto, então, gratuito, desenvolvido pela Graphisoft, nós optamos por ainda assim mantê-lo gratuito e acessível a todos os usuários. Então, fica aí os devidos créditos e vamos lá para as configurações do objeto. Primeiro, aqui no link da descrição desse vídeo vai estar o link para você fazer o download do objeto. Uma vez que você faça o download, você vai acessar o gestor de bibliotecas aí do seu arquivo. O legal é que você tem uma pasta central com os objetos que você utiliza nos seus projetos e você vai vincular essa pasta aqui, vai adicionar esse objeto que você baixou lá na sua pasta e aí você vai conseguir utilizar ele já em todos os seus projetos em andamento. Aqui no meu exemplo, eu trouxe eles para minha biblioteca interna, um objeto que nós fizemos uns meses atrás, precisamente em abril, e uma atualização desse objeto que eu vou te mostrar agora com todos esses recursos novos. Então, basicamente, o objeto ele vai seguir toda a interface existente da Graphisoft. A gente fez, no entanto, algumas modificações. Aqui na posição, nós adicionamos uma opção extra que é ponto no teto, que já tem essa característica de inverter a posição da caixa. Então, se a gente tem ele na horizontal, ele fica virado para cima, no teto fica virado para baixo, ou no plano vertical, que seria aí a nossa alvenaria. Continua tendo as mesmas opções de módulos para a gente escolher. Vou colocar aqui 3 módulos para a gente ver mais opções ao mesmo tempo. E aqui nas opções de simbologia, nós temos alguns pontos extras que a gente sentia a necessidade de representar de forma diferente. Então, tomada comandada, os interruptores diferenciando paralelo, intermediário, dimmer, o sensor de presença, caixa de passagem, HDMI, campainha, pulsador, interfone, termostato, keypad, ponto para chuveiro elétrico, que é também uma coisa meio específica de projeto. E como a gente sabe que os usuários ainda assim vão ter algumas variações que a gente não consegue prever aqui nessa lista, a gente deixou 2 pontos extras personalizáveis
que a gente chamou de texto no círculo e texto no quadrado, que são basicamente pontos genéricos. Aqui aparece a opção de uma bolinha, mas se eu quisesse utilizar isso aqui para representar, por exemplo, uma máquina de lavar, eu posso colocar o ml e isso aqui vai ser atualizado dentro da simbologia do objeto. Então, se a gente quiser ser bem específico sobre cada simbologia que a gente está utilizando, dá para utilizar essas variações aqui. Por exemplo, máquina de secar, sei lá eu. Estou dando exemplos bem genéricos para você entender a ideia global, tá bom? Aqui a gente tem então o campo texto e amperagem. Se eu não me engano, isso já existia no objeto original e ele pode ser utilizado para você preencher o circuito, muito embora eu não goste muito de preencher por aqui, mas caso você queira, você pode preencher, por exemplo, um texto aí para cada um desses elementos. Aqui, quando eu escolhi interruptor, o padrão de simbologia se alterou para esse padrão em S. Isso é uma opção que aparece quando a gente passa para o lado aqui nas nossas configurações, onde eu posso assinalar se eu quero esse interruptor como um S ou não, se eu quero manter o padrão original, que é a bolinha. Isso é uma diferença também na forma de representar. A Graphisoft, quando representa com bolinha, ela vai dividindo o objeto. Então, ela divide ao meio quando o interruptor tem duas teclas e ela divide essa bolinha como se fosse uma pizzinha em 3 pedaços quando ele tem 3 teclas. A gente prefere essa representação empilhada. Então, na nossa simbologia, essa variação aqui de interruptor simples ou duplo ou triplo, ela vai acumulando aqui as simbologias de interruptor, seja em S ou na bolinha. Caso ele seja uma simbologia de S, a gente tem como variar também o tamanho dessa letra, já que ela é uma letra. Então, se a gente quer maior ou menor, aqui a gente tem um tamanho para essa letra em milímetros. Também tenho a opção de mostrar a caixa do ponto em planta. Isso já era uma opção existente no ponto da Graphisoft. E aqui a gente tem alguns novos recursos que a gente acha muito relevantes, que eu vou te explicar utilizando aqui essas simbologias. O objeto de elétrica, ele já tem uma inteligência que é a de reconhecer quando eu altero a altura onde ele está inserido com relação ao meu nível, né, do pavimento. Então, por exemplo, se eu coloco ele a 1 metro do chão, a simbologia dele já se modifica para uma simbologia de ponto médio. Isso acontece para todos os objetos, tá? Então, se eu pegar aqui todos ao mesmo tempo e colocar a simbologia média, ó, veja que a maioria deles, os que têm preenchimento e essa variação, vão ficar divididos, né? Com essa trama pintando aí a metade do objeto. Eu não comentei, mas essa trama é uma caneta que você consegue definir. Então, aqui a gente tem a cor desse segundo preenchimento para alterar e o tipo de trama também, para que dê mais ou menos destaque aqui para as linhas de contorno. Mas, às vezes, havia uma certa discussão sobre quando um ponto deve ser considerado baixo, médio ou alto. Então, por exemplo, se eu coloco um ponto a 40 centímetros do chão, para você ele deve utilizar uma representação de ponto médio ou de ponto baixo? Se eu coloco um ponto a 1,20 m, ele é um ponto médio ou um ponto alto? 1,60 m. Então, como cada pessoa pode ter um critério de variação diferente para esses intervalos de altura, nós deixamos essa configuração que antes existia só lá dentro do código. A gente precisava entrar no objeto e editar. Eu tenho até um vídeo sobre isso no Instagram da Eixo. A gente precisa entrar no objeto e poderia editar então esse intervalo. A gente trouxe essa opção do código aqui para fora para que você possa configurar. Qual é a altura limite para um ponto ser considerado baixo? Então, aqui está atribuído 40 centímetros. Qual é o ponto limite a partir do qual o seu ponto vai ser considerado alto? Então, aqui está 1,50. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1,50, veja que ele continua médio.
Se eu colocar 1,51, agora ele é um ponto alto. A mesma coisa quando eu coloco 40 centímetros, ele ainda é um ponto baixo. Se eu coloco a partir de 41, ele é um ponto com a representação de ponto médio. Então, isso a gente entendeu que poderia facilitar a vida aí dos usuários ter essa configuração mais acessível. Assim, você seleciona todos e deixa aí já nos seus favoritos com a pré-definição que você utiliza. Tem alguns recursos que são exatamente iguais, que foram mantidos aqui, que é essa opção, por exemplo, de virar a caixa, né? Instalar ela rotacionada na parede. Também a opção da caixa 4x4, exatamente igual, então apenas a gente abre aqui possibilidade, né, de escolher os módulos em cada um dos lados. A representação em planta segue a mesma lógica de ficar com essa ramificação. O ponto, ele tem um recurso nativo que muita gente não sabe, então vou aproveitar e vou comentar, que quando a gente precisa colocar na parede duas caixas alinhadas, por exemplo, digamos que eu tenho uma que está lá a 30 de altura e eu tenho uma exatamente igual a 1 metro. Isso acontece bastante quando a gente quer ter numa mesma aprumada uma tomada e um interruptor, por exemplo. Então, a gente tem como deixar esses objetos alinhados na parede e utilizar esse ponto rosinha que eu selecionei aqui para trazer a simbologia dele um pouco mais para frente. E assim a gente ter a simbologia afastada, mas lá na parede, essas duas caixas, elas estão direitinho aí na posição correta. Eu não afastei a caixa, afastei apenas a simbologia. Então, isso é um recurso que, óbvio, a gente manteve. E antes que vocês comentem no vídeo, já vou comentar que o objeto nativo, até se eu selecionar ele aqui, ele tem uma opção que é essa de mostrar a altura na planta, que a gente não utiliza. E aí a gente optou por remover isso de dentro do objeto. Por quê? Porque essa altura, do jeito como ela está aqui, a gente não consegue escolher a posição que ela vai ficar. E a gente também não consegue usar ela ligada em um desenho e desligada em outro. Então, se eu estou colocando um ponto de elétrica e eu quero indicar a altura só na planta de pontos, se eu deixo isso ligado em outras plantas, essa mesma altura vai ficar ali poluindo outras plantas. Então, por não utilizarmos, a gente removeu isso do ponto e a gente utiliza aqui na Eixo um rótulo de altura de elevação ao piso, que aí você coloca no vegetal que você quiser, você rotula o seu objeto, elevação ao piso, esse é o parâmetro que você pode utilizar, e aí você vai rotular esse objeto e deixar esse rótulo com a opção de você ligar e desligar, escolher em qual planta ele deve aparecer e também poder escolher a posição. Muitas vezes, quando a gente precisa ter um desenho rotacionado ou está fazendo uma ampliação, aquele texto, por padrão, ele pode ficar acumulado com outras informações aí do nosso projeto. Então, o objeto da Eixo não tem mesmo esse recurso. E por último, além, então, claro, dessas personalizações que continuam exatamente as mesmas, a gente adicionou nessa segunda versão do objeto, então, que a gente lançou recentemente, a opção de você ter o quantitativo desses módulos diferentes que você vai utilizar aí para o seu projeto. Então, eu vou te mostrar como criar esse quantitativo através de uma tabela. Tenho aqui uma tabela, entrando nas definições de esquema. Eu basicamente direcionei que essa tabela só leia o objeto que tem exatamente o nome do meu objeto novo, que é o meu objeto R02. E aqui eu adicionei a quantidade dos módulos já. Mas como é que você tem acesso a essa quantidade, que é uma informação que está lá dentro do objeto? Se eu clico em adicionar campos, você vai ter campos mais genéricos que são acessíveis, né, por todos os objetos da biblioteca do ArchiCAD, mas eu não tenho aqui um campo específico do meu objeto de elétrica para adicionar. Então, em vez de clicar no adicionar campos, você vem nessa setinha e vem aqui, ó, em adicionar parâmetro do item de biblioteca.
Aqui nessa lista você pode procurar o objeto pelo nome que você quer, ou você pode procurar ele pelo local onde ele está salvo, que aqui eu sei que é a minha biblioteca interna. Ao selecionar ele vai me mostrar todos os parâmetros nativos do meu objeto. Então eu tenho aqui, por exemplo, todas as quantidades de módulos que eu já adicionei para esse lado de cá, aqui na minha tabela, e, portanto, elas estão disponíveis lá no meu mapa. Então, essa contagem dos módulos, ela é dinâmica, de forma que se eu multiplicar aqui vários novos módulos inseridos, o meu quantitativo também vai se atualizar. Então, aqui ele está me mostrando 8 módulos de tomada, sendo que são 7 inseridos aqui em cima e 1 inserido aqui na minha listagem. Mesma coisa para os interruptores, só que aqui eu tenho 9, porque além desses 7 inseridos aqui em cima, eu tenho ele inserido como simples e como simples em S. Então, são 9 módulos iguais, né? Aqui eu só tenho uma variação de símbolo, mas é a mesma função que eu estou listando. E aí, os demais eu tenho todos uma unidade, exceto aí, de novo, os 2 interruptores que eu inseri 2 vezes para mostrar aqui nessa listagem a variação de símbolo. Então, basicamente, essas são as modificações que a gente fez. Eu espero que esse objeto te ajude a ter representações facilitadas aí no seu projeto. E eu quero que você comente aqui embaixo se você sentiu falta de algum recurso, se você gostaria que a gente fizesse uma atualização desse objeto, talvez no futuro, para incluir novas funções que a gente vai estar aqui de olhos e ouvidos bem abertos para atender as expectativas de vocês. Não deixe de acompanhar a Eixo para receber novidades de ArchiCAD diariamente através das nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso objeto, eu quero te pedir para deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas, tá bem? Muito obrigada e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!